Olá, hoje, segunda-feira, 30 de março, vamos estudar quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita. Quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita? A Bíblia foi escrita por 40 autores, aproximadamente 40 autores diferentes, ao longo de 1500 anos de história, em 3 continentes, como eu disse no primeiro vídeo, na Ásia, na África e na Europa. Quando você pensa sobre os autores bíblicos, será que Deus escolheu homens importantes, homens doutos, inteligentes para escrever a palavra dele? Não. Deus escolheu uma gama variada de pessoas e as utilizou como instrumentos em suas mãos para transmitir a mensagem bíblica, a sua palavra, para a humanidade. Se você pensar, por exemplo, em Moisés, ele era levita, ou seja, da tribo dos sacerdotes, era uma pessoa altamente culta, criado dentro do palácio de Faraó, de linhagem real, ainda que adotado, mas de linhagem real, porque era filho da filha de Faraó. Quando você pensa, por exemplo, em Mateus, era um cobrador de impostos, um fiscal. Quando você pensa em Amós, ele fala que ele trabalhava na agropecuária e na agricultura. Ele era boiadeiro e colhedor de figos. Quando você pensa em João, um pescador, e quando escreveu o livro de Apocalipse, ele escreveu no exílio, ou seja, ele estava preso, um presidiário escreveu. Quando você pensa em Lucas, sabemos que Lucas era médico e também historiador. Quando você pensa em Daniel, Daniel era primeiro-ministro no governo tanto da Babilônia quanto do Medo-Persa, ou seja, da corte real. Quando você pensa em Jeremias, filho de sacerdote, escreveu logo no princípio da idade. O chamado de Jeremias aconteceu ali no final da adolescência, no início da juventude. Já Daniel e João escreveram quando estavam já idosos, lá perto dos 90 anos de idade. Deus não priorizou classe social, Deus não priorizou faixa etária, Deus não priorizou grau de instrução. Não, Deus se utilizou de uma gama de vários autores. A Bíblia foi escrita em prosa, em poesia, em literatura profética, literatura apocalíptica, em vários estilos. Por quê? Porque o conceito de inspiração é quando Deus dá a mensagem ao profeta, mas ele dá liberdade ao profeta em utilizar a sua linguagem, o seu estilo literário. Ou seja, Deus não ficou ditando, olha, senta aí na mesa, pega uma caneta, pega uma pena, molha na tinta, então começa a escrever aí. E Deus começou a ditar palavra por palavra. Não foi dessa maneira. Alguns momentos Deus fez isso, e quando Deus fez isso, o próprio profeta escreveu ali e falou, olha, estou escrevendo aqui exatamente o que o Senhor disse. Mas na grande maioria das vezes, o profeta recebia a visão, a revelação, e num determinado momento ele sentava, compunha aquela visão segundo o seu estilo, segundo o seu conhecimento. Para nós vermos esse processo de revelação, inspiração e a produção do texto bíblico, vamos ver alguns textos interessantes. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós não temos capacidade de fazer boa obra se nós não somos instruídos anteriormente na palavra de Deus. Para você pensar em fazer obras para o Senhor, você deve manejar bem a palavra, conhecer bem a palavra. É um pré-requisito, é fundamento. Afinal de contas, Deus não quer que nós sejamos uma ONG, uma organização não governamental. Ele quer que nós sejamos mensageiros da esperança. Daí, o fundamento da palavra é essencial na pregação do Evangelho. E as boas obras acompanham essa pregação. E olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não tem esse negócio que, essa parte é inspirada, essa parte não é. O Antigo Testamento é para o tempo de Moisés, é para o tempo dos judeus, e o Novo Testamento é para o tempo dos cristãos. Lembre-se que quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus. Você já se perguntou qual era a Bíblia do apóstolo Paulo? Qual era a Bíblia do evangelista Lucas, do Mateus, de Marcos, de João, de Pedro, de Tiago? Qual era a Bíblia deles? Antigo Testamento. E por que existe essa divisão Antigo Testamento
Testamento e Novo Testamento. Essa divisão Antigo Testamento e Novo Testamento é só para você saber quais livros foram escritos antes da encarnação de Jesus Cristo e quais livros foram escritos depois da encarnação de Jesus Cristo. Mas os manuscritos não possuem essa separação Antigo Testamento e Novo Testamento. Algumas pessoas falam Velho Testamento. Tecnicamente, os teólogos preferem falar Antigo Testamento e não Velho Testamento, para tirar essa ideia de coisa ultrapassada. Antigo Testamento é uma divisão didática, só para você saber que foi escrito antes da encarnação de Jesus Cristo. Novo Testamento é para você entender, são livros, são escritos que surgiram depois da encarnação de Jesus Cristo. Nada mais do que isso, mas lembre-se, foi uma divisão didática posterior aos autores. Outra coisa que seria interessante, depende da Bíblia que você se utiliza. A minha Bíblia é uma Bíblia que possui comentários, e eu percebo que algumas pessoas pensam que aparecem no rodapé da Bíblia, na parte de baixo da página, com letras diferentes até, e letras menores do que o próprio texto. Muitas pessoas pensam que aquilo ali é inspirado por Deus também. Não, não é inspirado. Isso aí são comentários que um determinado autor fez sobre a palavra, sobre a Bíblia. Toma muito cuidado, porque existem comentaristas que escrevem coisas boas, a maioria, mas existem comentaristas que acabam se equivocando nos seus comentários ali. Então você não deve levar como parte da palavra de Deus, mas apenas como um acessório, como um utilitário, para você entender a palavra de Deus. Preste muito atenção nessa questão aí. Então o apóstolo Paulo fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura. Lembre-se, a Bíblia do apóstolo Paulo era o Antigo Testamento. A Bíblia do apóstolo Pedro, de Tiago, de João. A Bíblia que Jesus utilizava para fazer os seus sermões, fazer os seus comentários, era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento possui 39 livros e o Novo Testamento possui 27 livros. Vamos ver um pouquinho do processo dessa questão de inspiração e revelação? Em Lucas, no capítulo 1, versos 1, 2 e 3, lemos o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Olha só, vou ler de novo o verso 2, destacando ele aqui. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Percebeu aqui? Olha só que coisa interessante, o processo de inspiração no trabalho no Evangelho de Lucas foi através de levantamento histórico. Lucas se utilizou de que método para poder escrever o livro dele? Ele fez pesquisa. Como a gente faz uma pesquisa de trabalho para a faculdade ou para a escola, pesquisa, olha, conversou com pessoa, fez entrevista, foi lá e conversou com pessoas que viram Jesus Cristo, que conversaram com ele, que foram testemunhas oculares. Pegou documentos também, pessoas que já tinham escrito, principalmente o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito. Lucas então faz uma pesquisa, compara com aquilo que ele ouviu das pessoas, o testemunho ocular, e com aquilo que ele já tinha lido em documentos. E então ele senta e faz um resumo, sob inspiração do Espírito Santo, um resumo da vida de Jesus Cristo e apresenta para Teófilo. Veja que coisa interessante, o processo de inspiração acontece também na produção textual, do colher informação, resumir a informação e apresentar a informação, no caso do Evangelho de Lucas. Portanto, o processo de inspiração, o processo de revelação de Deus para com os homens, ele se utiliza de uma diversa gama de autores, de diverso nível de escolaridade e de diverso modelo de material. A única coisa que Deus não fez foi: senta aí e escreve tudo que eu estou te ditando. Nós não acreditamos na teoria do ditado. Nós acreditamos e entendemos que os profetas tinham liberdade de escrever ao seu estilo literário
a revelação que Deus dava. Isso é muito importante você se lembrar. Portanto, o mais importante para nós chegarmos ao final aqui do nosso estudo de hoje. Se Deus se utilizou de vários tipos de pessoas, de nível de escolaridade diferente, e permitiu que essas pessoas se utilizassem do conhecimento que elas possuíam, da linguagem que elas possuíam, da cultura qual elas possuíam, logicamente que Deus guiou todo esse processo para a transmissão da verdade, da mensagem. O que nós podemos ter segurança? Que as Escrituras são compreensíveis, que você pode entender, basta você dedicar tempo, basta você colocar seu coração ali para o estudo dela diário, e você sim tem capacidade para entendê-la, compreendê-la e até ensinar para as outras pessoas. Nunca se esqueça, é um livro inspirado. O autor verdadeiro é Deus. A inspiração vem através do seu espírito. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, é muito importante você orar, pedindo a Deus sabedoria, que Ele dá para todo aquele que pede. Ele dá liberalmente sabedoria para compreender as Escrituras e praticá-las e ensinar outras pessoas. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã.